Agora tem. Assim e assim. Ok. Agora, já tive a edição. Pois, Sr. Carlos Brito, queria que começasse, por favor. Muito bom dia a todos. É mais uma vez um enorme gosto e uma honra fazer a abertura destes webinars. É no fundo, se quiserem, são um filho da pandemia, porque este tipo de eventos eram presenciais. Mas nós começámos com eles na altura do confinamento, em março, abril, e tem sido um enorme sucesso. No âmbito dos webinars, temos este ciclo particularmente dedicado à ética. Desde já, nunca é demais realçar e agradecer todo o empenho do professor Paulo Moraes e da professora Cláudia Carvalho na organização deste ciclo especificamente dedicado à ética. E hoje, e também, quer em nome pessoal, quer institucionalmente, agradeço a presença do nosso convidado, o professor Eduardo Vítor Rodrigues. O tema eu acho que é muito mais... Eu sou de marketing, mas acho que se o professor tivesse colocado como tema, posso vender, é uma pessoa a quem eu posso vender o automóvel, esse já é um tema muito banal, ou era um título muito banal. Mas quando eu vejo, esqueço a chave na porta e ninguém entra e depois deixa um ponto de interrogação, creio que nos levanta exatamente e aguça a curiosidade para saber de que é que o Sr. Presidente da Câmara nos irá falar. Muito obrigado por estar aqui connosco e passo-lhe já a palavra ao professor Paulo Moraes. Pois, muito bom dia a todos. Nós encontramos de fora na biblioteca. Sejam todos bem-vindos. Cumprimento o nosso reitor, que está aqui presente também na biblioteca, o Sr. Presidente do Conselho de Administração, o professor Carlos Brito, e passo de imediato a falar do nosso convidado. Agradeço muito a presença do professor Eduardo Vítor Rodrigues aqui na Portucalense, para este seguido num ciclo que se chama Os Caminhos da Ética, e agradeço também o facto de ter aceitado de imediato o convite que lhe formulo para cá estar, e não vou fazer apresentações do professor Eduardo Vítor, toda a gente sabe que ele é Presidente da Câmara de Gaia, é Presidente da Junta Metropolitana do Porto, é um político da área socialista denominada hoje, com muito poder e muita responsabilidade bom associados, e agradecemos muito a sua presença, mas gostava de enfatizar um aspecto que aqui na Universidade é particularmente importante. O professor Eduardo Vítor Rodrigues, antes de andar nestas lides políticas e antes disso, é nosso colega, é um professor da Universidade, seguramente tem muitas saudades da Universidade e dos seus alunos, e é mais nessa qualidade académica que nós temos gosto em recebê-lo, e sobretudo para falar de um tema tão deliciante como o que nos propôs, que é: se deixarmos a chave na porta, será que ninguém entra? Vou-lhe passar de imediato a palavra. Só para quem nos está aqui pela primeira vez, recordo que haverá uma intervenção inicial, do nosso orador, o professor Eduardo Vítor, de cerca de 30 a 35 minutos, e depois temos um período de cerca de 15 minutos para colocarem as dúvidas e questões e asserções que assim entenderem. Passo de imediato a palavra ao Eduardo Vítor Rodrigues, agradecendo mais uma vez a sua presença aqui. Bom, então um bom dia a todas e a todos. Eu queria naturalmente agradecer o convite e agradecer o convite nas pessoas do Sr. Reitor, do professor Paulo Moraes e de todos aqueles que vão ter esta maçada de estar a ouvir-me durante uns 20 minutos, 30 minutos no máximo. Eu prometo ser cumpridor do horário.
embora deva dizer que estou formatado para falar a média dos 45 a 50 minutos, que não consegui, aliás, perder do tempo em que passava os meus dias nas salas de aulas. Mas tentarei ser cumpridor, até porque acho que o tema é suficientemente aliciante, mais do que para ouvir, para questionar e para levantar dúvidas, questões, problemas, o que quiserem, numa perspectiva que é evidentemente uma perspectiva de um assunto que é tão sensível que gera inevitavelmente polémica. Eu não consigo dizer, não estou naquela fase ainda do debate do famoso livro do clássico sociólogo, o político e o cientista, mas devo dizer que aqui me sinto nesta dupla função. Por um lado, olhando para a realidade com o distanciamento de quem acredita que a melhor forma de agir e de gerir é de facto ter alguma exterioridade relativamente àquilo que se olha, que se vê, no fundo fazendo uma dupla distinção entre aquilo que é urgente e aquilo que é importante. Muitas vezes na vida pública passamos o nosso tempo a gerir as urgências e a deixar de lado as questões importantes, e acho que aqui há várias coisas a fazer para mudar este modelo, que transforma muitas vezes os autarcas em, entre aspas, com devido respeito, em bombeiros do dia-a-dia, mais do que em planeadores da cidade, e depois também porque, na verdade, não consigo deixar de despir a camisola da função que ocupo, do lugar, do cargo que ocupo, e despir a camisola seria a maneira de abdicar de tocar em pontos sensíveis, mas a verdade é que eu acho mesmo que para falar de assuntos destes é preciso tocar em pontos sensíveis, por muito que seja doloroso para o sistema. E para irmos de encontro aos pontos que tentei organizar, em primeiro lugar o tema, o ponto de partida. O professor Paulo Moraes pediu-me para falar sobre este contexto que nós temos, o modelo de gestão pública, as temáticas da transparência, da corrupção, e eu lembrei-me da minha avó, e lembrei-me mas podia lembrar-me dos nossos ditados populares, que são, aliás, formas inteligentes de fazer sociologia popular. Lembrei-me de uma série de ditados e enunciados populares. Lembrei-me do casa roubada, trancas à porta, que é muito o espírito do que eu sinto que acontece na vida pública, de cada vez que acontece um fenómeno ligado à corrupção, seja dos políticos ou não, mas sobretudo dos políticos, a primeira coisa que se faz é fazer mais uma lei, e portanto fazer mais uma coisa, uma alteração, uma lei, mais uma coisa penosa. Lembrei-me também desse famoso ditado popular, a ocasião faz o ladrão, como se as temáticas da corrupção fossem explicáveis por esta coisa de estava ali à mão, estava ali a pontos de pegar e, portanto, foi uma tentação, fazendo da corrupção uma tentação e não propriamente aquilo que ela é de facto, que é um profundo desvio comportamental e aniquilador da coisa pública. Bom, e acabei nesta trancas à porta, porque na verdade, neste esqueço a chave, porque na verdade acho que isto significa muito bem o princípio que quero valorizar. E a minha avó de facto deixava as portas abertas de casa e nunca foi roubada. E nunca foi roubada por variedíssimas razões. Primeiro porque havia um espírito de comunidade em que toda a gente se conhecia, depois porque esse espírito de comunidade e de vizinhança fazia com que na mesma rua, uma rua aliás comprida, todos se conhecessem. Hoje no mesmo prédio a maior parte das pessoas não se conhece. E portanto, deixar esta tentativa de com o esqueço a chave na porta e ninguém entra, com o combate à ideia da ocasião faz o ladrão, deixar a ideia de que, na verdade, os fenómenos da transparência versus corrupção, para simplificar, eu direi sempre corrupção, os fenómenos da corrupção não são fenómenos que devam ser imputados a comportamentos individuais, a tentações momentâneas,
mas são fenómenos absolutamente estruturais. E a primeira coisa que gostava de demolir é a ideia da relação, que parece uma relação quase causal e íntima entre a corrupção e a política. Eu estaria à vontade para dizer, bom, eu nunca me senti verdadeiramente político, continuo a ter as minhas estados das aulas, considero-me sempre um professor e, portanto, na verdade, nem me envolvo nesse leque de gente, coisa, mas depois todos os outros são uma miséria. Eu não sou capaz de dizer isso. Eu conheço, e hoje conheço muita gente, comecei o meu percurso político numa pequena junta de freguesia, e estive lá como presidente durante 8 anos, antes tinha estado como vogal 8 anos, agora como presidente do município de Gaia, sempre em regime de voluntariado, aliás, agora, como presidente do município de Gaia eu tenho que dizer, é evidente, não estou a dizer isto no sentido autoproclamatório, é evidente que conheço centenas de pessoas ligadas à vida política, da região, fora da região, das freguesias, dos municípios, do Poder Central, gente que faz política não estando na política diretamente, toda aquela gente que nós conhecemos das estruturas desconcentradas do Poder Central, são verdadeiros políticos, nomeados por concurso mais ou menos ajustado, o que for, são verdadeiramente atores políticos. Julgo poder dizer que conheço centenas ou milhares de pessoas que passaram no meu caminho e eu passei no caminho deles, e tenho que dizer com toda a frontalidade que a esmagadora maioria das pessoas que eu conheci e que conheço são pessoas absolutamente retas, impolutas, pessoas absolutamente dignas, e por isso é profundamente tentador, eu sei, tentador, mas é profundamente injusto fazer esta leitura de um país corrupto, de um país pouco transparente, porque esses não são os factos. Eu julgo sim, e o país corrupto e pouco transparente no que diz respeito à política. Esses não são os factos. É verdade que temos algumas tentações. No prédio, no último que onde eu morei, era um prédio que tinha umas 20 e tal frações. Por 2 vezes o responsável do condomínio, diferente nas duas, roubou o dinheiro do condomínio. Eu conheço clubes de futebol onde a balbúrdia é total, daqueles pequeninos, clubes da terra. Eu conheço coletividades culturais em que, num caso, o rédito de um trabalho de ano inteiro de uma farra foi posto em causa porque o presidente pegou na massa e desapareceu. Ou seja, é preciso nós percebermos que há, de facto, um conjunto de fatores que faz com que o país seja permeável a estes fenómenos. Mas são fatores que, quando muito, têm prevalência na política pela visibilidade e pela imagem negativa que passam. Porque, de resto, do meu condomínio não se faz história, da coletividade local história não se faz, e de muitos outros sítios onde o pequeno jeito, o pequeno arranjo ou a grande corrupção acaba por fazer, também pouca história se faz. Julgo é que há uma outra questão, que é uma disputa que nós temos que ter na discussão destes temas e sobretudo entre gente das ciências sociais, temos mesmo que o fazer, entre aquilo que são as representações sociais ou as percepções sociais e aquilo que são as realidades. Bem, eu acho que a esmagadora maioria das pessoas que gostam de futebol há de ter a ideia que os árbitros são todos uns corruptos e que os penaltis deviam ser marcados e não deviam, agora já nem são os árbitros apenas, é também o VAR. Portanto, lá vamos todos para essa generalização. Temos essa percepção. Eu tenho, no entanto, a expectativa de que isso seja uma percepção errada, injusta e estigmatizante. O que não quer dizer que não encontremos uma série de situações em que, de facto, há permeabilidade à corrupção, às más relações, às relações promíscuas, às habilidades, a todo um conjunto de fatores que existem de facto. Sou favorável uma indagação direta aos problemas e tenho muito medo de uma generalização que possa ser não aderente à realidade, pouco testada e que tem como consequência a criação de estigmas
que inevitavelmente fragilizam a democracia. Porque esta relação é muito fácil de fazer e tem etapas. Hoje é o político é corrupto, amanhã é a política em geral é corrupção, depois da manhã será a democracia é o palco da bandalheira. E, portanto, eu tenho muito receio deste debate, neste sentido, porque a generalização não vai pôr em causa o político ou B. Aliás, podemos discutir isso adiante. Estou convencido que hoje começa a ser até de brincar, ouvir-se dizer que se um político não é erguido não é grande coisa, não é? Não, é porque também não faz nada. O que não deixa de demonstrar o sinal de relativização, que é para não dizer de banalização deste processo, que é ao mesmo tempo um fenómeno de desculpabilização de todo ele. Bom, olhando para a política, eu acho poder dizer que aparecem contradições no sistema. Primeiro, acho que é a zona mais escrutinada da vida pública. Não há praticamente nada que se possa fazer que não seja escrutinado mais dia menos dia. Talvez o problema seja exatamente que muitas vezes é escrutinado mais dia, ou seja, demora tempo. E por isso eu nunca compreendi que tivesse havido um silêncio tão fúnebre quando a nossa velhinha IGAL, a Inspeção-Geral das Autarquias Locais, ou da Administração Local, das Autarquias Locais, foi extinta naquele período da Troika, e foi extinta porque parecia ser uma coisa a mais que estava no sistema. E foi fundida na altura com a IGF, a Inspeção-Geral de Finanças, que corresponde a um perfil completamente distinto de funcionamento. A IGAL tinha uma perspectiva de fiscalização, acompanhamento, a IGF tinha uma perspectiva de fiscalização, auditoria, e com uma diferença de tempo muito significativa. A IGAL de repente entrava pela Câmara dentro e queria auditar um processo que estava em curso, a IGF entra pela Câmara dentro ao fim de 10 anos do processo ter sido consumado e, portanto, a prescrição é quase certa e quando não há prescrição, eles até para justificar o trabalho que fazem, criam assim uns factos maravilhosos que acabam em mega processos e que depois acabam em propostas que são absolutamente absurdas. Eu devo a esse propósito lembrar que sou muito favorável e acho que voltarmos à minha avó e às questões da vizinhança, sou muito favorável às medidas de proximidade. A IGAL não estava propriamente na região, mas tinha instrumentos e estratégias de proximidade na região. A IGF estava em Lisboa e de cada vez que há necessidade de uma inspeção, vêm uns auditores de repente com umas malas e uns condores fazer uns levantamentos, isto já depois de terem tentado por todas as vias receber documentação em papel para não terem amassada de sair do sítio onde estão. Portanto, também nesta lógica de proximidade, da mesma forma que acredito que a lógica de vizinhança nos protege a todos, também acredito piamente que as próprias estruturas de fiscalização podiam e deviam estar disseminadas pelo território e não parecer que vem aquela gente de Lisboa no seu cavalo ao lado fazer a fiscalização a esses malvados autarcas locais que só fazem disparates. Por isso, essa é uma contradição. O que é feito da IGAL e porque é que ninguém se lembra que a IGAL resolvia aqueles problemas das auditorias de 7 em 7 anos ou de 8 em 8 anos da IGF, que têm causado mais problemas do que soluções. Depois temos, de facto, uma grande capacidade de produzir casos mediáticos. Mas depois somos particularmente injustos na forma como os tratamos, também do ponto de vista mediático. Eu dou o exemplo que vale o que vale, só o dou por ser, não é sequer do meu partido, e só o dou por ser o exemplo talvez mais atual. Eu dou o exemplo do presidente Silva Tiago, da Câmara Municipal da Maia, que andou durante este tempo todo a ser massacrado num processo de perda de mandato, e ontem mesmo o Supremo decidiu por unanimidade arquivar aquilo tudo. Do que se conhece publicamente e do que eu conheço publicamente, achava sempre uma coisa muito estranha o que estava a acontecer. Bom, a verdade é que ele foi primeira página quando se soube do processo e hoje acho que tem um quadradinho a dar conta da decisão do Supremo.
tenho dúvidas que aqueles que leram a primeira página leiam um quadradinho, e tenho a certeza que o tamanho das notícias também é indicativo da importância social que depois lhes é dada. Por isso, esta é uma outra contradição. Há depois uma outra que eu gostaria de usar, não por estar na voga no debate, mas por uma crença absoluta que tenho no que vou dizer e que tinha antes mesmo do debate que se fez nos últimos 2 meses. Aquele debate da contratação pública, do mundo da contratação pública. Ouvi muita gente, ouvi inclusivamente, porque eu sempre, o professor Paulo Moraes, porque é das pessoas que eu gosto de ouvir, e pontualmente, mas não seja para discordar, mas neste caso concreto, ouvi muita gente e fiquei com a percepção de que tudo aquilo que disse até agora é verdade, ou seja, fiquei com a percepção de que estávamos a discutir a contratação pública na perspectiva da corrupção e não na perspectiva do desenvolvimento. A contratação pública é um desastre. O modelo de contratação pública que nós temos é um desastre. E não dizer isto, isto não pode não ser popular dizer, mas não dizer isto não ajuda e, portanto, eu digo, é um desastre. Eu tenho um programa no município de Gaia, que é um programa particularmente giro, que agora não tem sido levado à prática, que se chama Presidente por um dia, um dia Presidente, uma coisa assim. Já não o faço há tanto tempo, desde que veio esta pandemia, em que convidava 2 alunos, um aluno e uma aluna do ensino secundário, a passar um dia comigo. Fosse a fazer o que fosse. Se tivesse que ir a Lisboa a uma reunião, eles vinham. Se tivesse que estar no gabinete a assinar papéis, depois tinham que estar ali quietinhos. Iam almoçar onde eu almoçasse. Circulavam comigo e faziam, no fundo, um circuito diário comigo, sem preparação prévia. Portanto, era um dia normal, não era um dia faustoso para inglês ver. E lembro-me, como lhes explicava, para construir um pavilhão, entre o momento zero do arranjo do projeto e o momento da adjudicação, não estou a falar da consignação, porque essa ainda por cima envolve o visto Tribunal de Contas, portanto só a adjudicação, tinha uma média de 60 etapas, não é? 60 etapas, e uma média de 4 a 5 vezes que o processo passava por mim. Passava por mim para autorizar, depois passava por mim para cabimentar, depois passava por mim para aprovar as regras do concurso, depois passava por mim para agendar a reunião de Câmara, depois passava por mim para adjudicar e só não assino o contrato porque tenho essa competência delegada. E, portanto, a certa altura, quando me perguntavam em que situação é que está o pavilhão, eu já nem sabia muito bem, porque já nem sabia em que parte é que tinha passado por mim da última vez. E não é por ser centralista, é porque, independentemente das competências delegadas, é assim mesmo, até como responsável das finanças. Por isso, a contratação pública é um desastre. É um desastre que tem como ponto de partida 2 coisas. Primeiro, a postura inauguracionista, aquilo que eu chamo a postura inauguracionista dos deputados. Cada deputado
Peço desculpa que houve um problema no router da sala onde está a ser transmitido o webinar. Acabei de ser informado que o assunto será resolvido rapidamente. Peço só mais um minuto e desculpem por esta interrupção. Eu prefiro assim. Se não, baixa outra vez. O meu aqui não faz. Já estou, não já? Bom, então voltamos. Eu não sei se repararam, mas quando comecei a falar criticamente dos deputados, isto foi abaixo. E, portanto, há de haver aqui uma explicação que depois, no final, nós vamos tentar perceber. Mas estava eu a dizer que, de facto, temos um problema de sobreposição legislativa que erroa o próprio modelo. Há alguém que sabe bem disto, apesar de tudo, os advogados e representantes de juristas acabam por sair bem disto porque eles são muito necessários, muitas vezes para interpretar as coisas mal escritas e
em sobreposição de outros do legislador. E por isso eu pus na minha sinopse que acho que o problema de Portugal não é um problema congénito. Nós não somos mais corruptos do que os finlandeses. O que eu sugiro é que vocês vejam quantas páginas tem o Código da Contratação Pública na Finlândia. Foi um exercício que eu fiz quando num famoso colóquio sobre benchmarking da legislação autárquica, tive um colega finlandês a gozar comigo, dizendo que era impossível conhecer aquela legislação toda que estava no livro da Almedina. Corrupção, nós temos tendências para utilizar as oportunidades, em muitos casos de uma forma subversiva, porque também o quadro normativo e o quadro de fiscalização é ele próprio facilitador. E quanto mais insistirmos nesta produção legislativa como instrumento de transparência, mais a situação piorará. E por isso eu assisti com muito interesse ao debate que foi feito nos últimos tempos sobre a contratação pública e assisti exatamente para perceber aonde nos levaria. Por um lado, aqueles que diziam é preciso agilizar e facilitar isto para gastar o dinheiro rapidamente. Por outro lado, aqueles que diziam se facilitar eles vão todos ser corruptos e o dinheiro vai desaparecer. Eu, por acaso, acho que é de facto preciso facilitar os procedimentos, não no sentido de facilitar a corrupção, mas no sentido de simplificar as etapas. E depois, paralelamente, fazer, por exemplo, ressurgir a IGAL e fazer da inspeção um ato periódico e um ato constante, e não um ato de década em que alguém se lembra de vir ao norte fazer a inspeção a uma câmara ou um conjunto de câmaras mais ou menos sorteadas, porque elas são sorteadas para serem inspecionadas. Também, já agora, diga-se de passagem, que isto implica uma alteração estrutural no próprio modelo de organização do país e da contratação pública, que vai levar a muitos debates. Eu deixo só um ou dois. Neste processo de descentralização que está em curso, todas as transferências de competências e deveres que estão a fazer para os municípios são transferências que se situam no quadro das despesas correntes e, no fundo, no quadro das dimensões correntes da gestão pública. Eu não sei o que é que isto significa do ponto de vista prático, mas sei que há uma consequência que daqui vamos tirar, é que vamos ter que alterar radicalmente o código da contabilidade pública, porque neste momento a contabilidade pública é relativamente assertiva quando trata de fazer o equilíbrio entre as despesas correntes e as despesas capital, e eu não tenho dúvidas nenhumas que municípios como Porto, como Gaia, como Matosinhos, para falar dos três maiores deste núcleo da área metropolitana, vão ter problemas muito sérios, porque a certa altura vão mesmo ter que gastar em despesas correntes aquilo que não têm como receitas correntes, e portanto vão fazer aquilo que tecnicamente se vai chamar desequilíbrio orçamental, sendo que esse desequilíbrio orçamental advém das decisões tomadas pelo governo por lei que são obrigatórias a partir do dia 1 de janeiro de 2022 ou no limite 31 de março de 2022. E eu quero saber qual lei é que vou cumprir. Se vou cumprir a lei que me delega responsabilidades que me fazem gastar despesas correntes, ou se vou cumprir a lei do equilíbrio financeiro em que não posso gastar as despesas correntes, que a lei da descentralização me obriga a gastar. Bom, para dar um exemplo de como no meio disto tudo estamos atrofiados, e qualquer um destes processos gasta mais nas correntes ou não cumpre a descentralização, dá para constituir arguido, dá para abrir um processo, com jeitinho dá para fazer umas manchetes, e de repente lá está o homem que cumpriu uma das leis, das duas conflituais que havia, e está a ser julgado por não ter cumprido a outra, quando não era possível cumprir as duas ao mesmo tempo. Isto leva-me a um outro ponto, que eu gostava aqui de sublinhar, que é uma confusão que intencionalmente tem vindo a ser, sou eu. Eu não vou jurar aqui que eu não tenho nenhum ato administrativo
que não tenha ali um problema qualquer. Até porque tenho que dizer com toda a frontalidade que quem assume 25 ou 26 mil atos administrativos, em muitos deles, tem que assumir a lógica de confiança de que as etapas para trás estão todas bem. E por isso é que tem departamento jurídico e toda a gente a dar parecer positivo. É quase crime dizer uma coisa diferente, decidir uma coisa diferente, fazer um despacho diferente de um parecer jurídico. Mata logo. No entanto, muitas vezes seguimos o parecer jurídico e a coisa corre mal na mesma. E a culpa de quem é? Não é de quem deu o parecer. A culpa é do autarca que, inevitavelmente, tinha que ter percebido que o parecer estava errado. E, portanto, enquanto nós não formos capazes de perceber isto, enquanto não formos capazes de perceber que um Presidente de Câmara não faz parte de um júri de concurso, o júri de concurso indica a empresa A ganha e ponto final, a empresa A está metida numa moscambilha qualquer, num sítio qualquer, de repente o Presidente de Câmara está envolvido num mistério de se perceber como é que aquela empresa ali chegou, quando não houve intervenção nenhuma do Presidente de Câmara que não fosse ir aprovando as etapas por ali fora e o júri decidir no final. Aliás, não é à toa que eu digo frequentemente, em jeito de brincadeira, mas às vezes a brincar é que se dizem as coisas sérias, eu digo em jeito de brincadeira que a Câmara Municipal ou as câmaras municipais têm uma estrutura organizacional muito transparente. Aqui está o Presidente e que depois em baixo está quem manda. E a verdade é que, em muitos casos, o Presidente não faz mais do que outorgar o que vem dos serviços. E isto leva-me a uma outra questão. Acabar com a hipocrisia do enriquecimento ilícito dos políticos. E em cima do enriquecimento ilícito dos políticos, que devia ser investigado, e por isso é que eu não percebo que neste momento tenha ficado excluído do debate que está a ser feito no país, mas em cima disto, já agora ir em cima dos rendimentos fiscais do urbanismo, dos diretores das compras, dos diretores das obras, dos responsáveis da fiscalização das obras públicas. Porque, na verdade, o que eu temo é que nós não estejamos perante um problema do político, estejamos perante um problema da sociedade. E aí sim estamos cá para falar. Agora, pensar que os autarcas são todos uns criminosos, que são todos uns malabaristas, que acham que as fintinhas enriquecem todos. Olha, eu não enriqueci, mas não sou capaz de jurar, até porque é conhecido o salário de um Presidente de Câmara e o salário de um professor universitário no escalão em que eu estava. Portanto, é de lei, é fácil de comparar, e também não tem outros rendimentos, não vou dizer infelizmente porque seria desagradável, mas não tem outros rendimentos, como por exemplo aqueles dos documentadores e coisas que o valha, que o ganham, e também não tem os outros todos insuflados pela corrupção. E acho que a maior parte não tem. E acreditem que eu não estou a fazer nenhuma defesa da classe, porque eu não me sinto sequer da classe. Acreditem que estou a fazer a defesa daquilo que acho que é absolutamente justo. Acho que em muitos casos os autarcas, pela proximidade que têm com os cidadãos, tentam aquilo que em português se chama, há várias palavras que em português existem e que nos outros sítios não existem, não será o caso da saudade, mas será porventura o caso do desenrascar, ajudar a resolver. Não acredito que a maioria tenha nenhum tipo de permeabilidade à corrupção. Acho que neste momento, pelo contrário, e tenho que terminar porque eu quero mesmo é o debate, acho que pelo contrário, este assunto tenho que dizer aqui uma coisa, acho que pelo contrário o que acontece, o que está a acontecer, é que as pessoas estão a fugir. As pessoas estão a fugir da política. E vão ficar os piores. E considerem-me com certeza um dos piores. Ou seja, as pessoas que podiam dar um contributo à política com gáudio, com gosto, com empenho, que têm uma vida própria, acabam por ter tanto medo do escrutínio e de tudo que a política envolve, num lamaçal absolutamente miserável, que hoje se traduz nos blogs e nas redes sociais como verdadeiras formas mortais de acabar com uma pessoa, que a certa altura o que fazem é fugir. Eu já tive a minha filha em frente a um computador de lágrimas nos olhos por ter visto uma coisa no Facebook que toda a gente sabia que era mentira, mas estava lá. E depois a Justiça acha uma coisa extraordinária. A Justiça acha, e já estou a falar na primeira pessoa, a Justiça acha que se um tipo for difamado, não tem mal nenhum. É político, está lá, tem que aguentar.
Se o político difamar ou disser alguma coisa desagradável, não pode, porque é político, devia ter contenção pelo cargo que ocupa. E isto hoje chega aos políticos, mas amanhã vai chegar à justiça. Aliás, eu quase que diria que já chegou à justiça. E um dia destes está a justiça a fazer manchetes sobre corrupção e sobre relações promíscuas. Está a política a fazer manchetes sobre isto. Estão as empresas a fazer manchetes sobre isto. Um dia destes também os condomínios e a seguir os clubes, e eu vou perguntar quem é que vai sobrar. Ora, como eu tenho a convicção de que o que estamos a fazer é hiperbolizar um processo que existe, há corrupção na banca, na política, etc. Existe. Mas indague-se e fiscalize-se mais. Eu fiz uma proposta ao Tribunal de Contas para que anualmente viesse fazer uma auditoria à Câmara de Gaia, desde o momento em que passamos com as contas ao verde, em que pagámos o plano de saneamento financeiro. O Tribunal de Contas respondeu-me e com toda a razão, nós não fazemos auditorias de encomenda. Ponto final. Mas verdadeiramente o que eu gostava era que voltássemos a discutir o retorno da IGAL a Portugal para podermos ter um instrumento poderoso de fiscalização. Não de fiscalização deste género, no sentido da procura, mas de fiscalização inspectiva verdadeira, em vez de estarmos neste momento numa situação, e com isto vou terminar, porque gostava muito de responder a todas as questões que quiserem, em vez de estarmos numa situação que é de um comodismo atroz. Hoje, para fazer investigação, basta ter uma cadeira e um computador. Porque se tiver uma cadeira e um computador, qualquer agente inspectivo, seja do que for, do Ministério Público, da Polícia Judiciária, ou o que for, recebe tantas coisas anónimas que nem precisa de investigar. Ora, coisas anónimas que são normalmente vómitos de ódio, traduzidos em calúnias que demoram meses a arquivar, são generalizadamente arquivadas porque são falsas, mas entretanto gastou-se papel, computador, tempo, investigação. Dir-me-ão, mas então denúncias anónimas não? Não. Denúncias anónimas sim, vamos considerá-las, mas quando considerarmos denúncias anónimas devidamente fundamentadas, vamos ter que rever uma série de postulados da nossa estrutura jurídica. Olhem, a começar pela inversão do ónus da prova, que eu acho que neste momento faz muito sentido discutir, para aceitar ou não, mas faz sentido discutir. Por isso, o anonimato transformou-se na forma mais saliente de encharcar as instâncias inspectivas, que como têm que obrigatoriamente abrir um processo por cada denúncia anónima, o que fazem é basicamente ficar sem tempo para estudar, trabalhar, pesquisar, investigar aquilo que verdadeiramente vale a pena investigar. E enquanto não formos capazes, todos juntos, como país, de dizer isto, de dizer que uma irregularidade administrativa não é um ato de corrupção, é um erro como ocorrem muitas coisas erradas, que são meras coisas da treta, que não significam absolutamente nada, e que são tratadas muitas vezes como atos de lesa país ou de lesa majestade, com zero de dolo. Bom, e portanto, para terminar, a última coisa que gostava de dizer, sem querer ser polémico sobre este assunto, porque este não queria muito meter-me em discussões, que é a questão da cidadania nas escolas. Não é nenhuma piada ou nenhum apor ao debate que esteve a ser feito há uns tempos atrás sobre saber se posso ou não posso mandar o miúdo para a disciplina e se a disciplina é obrigatória, sendo de cidadania e falando de homossexualidade e falando de Estado. Eu não entro por aí. O que eu digo é uma coisa. A escola não é uma estrutura de ensino. A escola é uma estrutura de educação. E quem for para a escola para aprender a tabuada e a gramática, tem um modelo de ensino e de educação. Quem for para a escola para se formar como cidadão, como instância de socialização primária, o mais primária, secundária possível, porque a família estará sempre num primeiro patamar, tem mesmo que pensar que vai ter que estudar o Estado, que vai ter que estudar uma série de debates políticos. Eu, como professor numa faculdade, numa universidade, eu via muitas vezes aflito para explicar Marx, que era um dos autores que eu tinha que dar, para explicar Weber, sem a certa altura ter que tratar dos movimentos sindicais, da pertinência dos movimentos sindicais, da história dos movimentos sindicais, e eu não consigo imaginar que se explique movimento sindical, a história do movimento sindical, sem penetrar o debate com alguma carga, não vou dizer ideológica, mas com algum debate intenso ideológico. E parece a certa altura que quando se entra na universidade,
agora limpa-se as mãos com gel e depura-se a coisa toda. Até agora tinha que se limpar o cérebro para dar só ciência. Ora, eu não sei o que é só ciência. Porque, na verdade, nas ciências sociais, o que é só ciência é também debate científico e debate conceitual e debate ideológico no sentido mais puro da palavra ideologia. Por isso, se nós abdicarmos de nas escolas discutir isto, desculpem que diga, mas nós, a prazo, vamos nos transformar numa forma de ditadura. Claro que quando se diz vamos nos transformar numa ditadura, imaginamos logo Cuba ou imaginamos, não sei o quê, Venezuela ou imaginamos, não sei o quê, não é nesse sentido. Não é numa forma de ditadura como a conhecemos. Vai emergir um novo modelo de Estado com claras marcas ditatoriais, com demolição de alguns princípios democráticos que decorrem da forma como nós fomos construindo irresponsavelmente a ideia de que somos todos uns miseráveis corruptos que aqui andamos, a ideia de que olhamos todos uns de lado para os outros para ver quanto é que tu já roubaste e quanto é que cada um roubou, e na verdade isso não corresponde ao perfil do português. Nós temos muitos defeitos, nós temos muita, mas governem melhor e vão ver que temos muito menos problemas, legislem melhor e vão ver que temos muito menos problemas de corrupção, porque nós não nascemos corruptos. Quando muito, tornámos-nos corruptos. Mas não é porque a chave está na porta. Não é porque a ocasião fez o ladrão. É porque o sistema está suficientemente desorganizado para, perante os fenómenos minoritários de corrupção, mesmo que eles sejam mega processos, e na banca eles são grandes e mega processos de corrupção, mas perante esses fenómenos nós estamos a cumprir o desígnio dos populistas, que é generalizar. E quando generalizamos, quem não quer entrar neste processo foge. E eu não vou esconder, terminando, que já tive umas vontades de fugir de volta para o meu sítio de conforto, onde o escrutínio é muito menor, onde vivemos a nossa vida tranquilamente, ou mais tranquilamente, e onde não estamos sujeitos a qualquer pedante no meio da rua nos diga tu és políticas igual aos outros, és um ladrão como os outros. Eu acho que no dia em que isto se aprofundar e as redes estão a ajudar, quem perde não é o político, porque o político vai fazer a sua vida para outro sítio e desaparece. Quem perde é a classe política, que vai cada vez ser mais fuleira, que vai cada vez ser mais constituída pela gente que nasce das paredes dos partidos desde tenra idade e não faz outra coisa na vida que não seja participar na política, e quem se vai degradar é a democracia e o nosso país, que com quase 900 anos tem já condições suficientes para não alinhar nos populismos que tão mau resultado têm dado no Brasil ou na América, para dar apenas 2 exemplos, para não querer dar os da Europa, porque não quero falar da Polónia ou da Áustria. Por isso, este é o meu contributo. Sei bem que é um contributo que tem menos de conceitual e tem mais até de posicionamento cívico, mas com franqueza, ou mais dia menos dia discutimos isto e consensualizamos isto na vida democrática portuguesa, ou mais dia menos dia deixamos de ter vida democrática portuguesa. E agora o debate. Muito obrigado, professor Eduardo Vítor, pela sua intervenção, pela tese que nos traz, polémica, naturalmente. Agradeço a todos a continuarem neste debate. Agradeço a todos continuarem neste debate, agradeço ao professor Eduardo Vítor a sua intervenção. Chegaram-nos uma série de questões, não há tempo para colocar todas, mas se estivesse de acordo eu colocaria 3 ou 4 ou 5 e, enfim, faria a análise que entendesse e em 15 minutos concluiríamos o nosso debate, porque isto é um pouco cansativo para quem vê ao fim de algum tempo, como sabe. E então aí vão as questões que nos chegaram. A primeira é, acha que há perigos de corrupção com a chegada dos novos fundos europeus? Uma que penso que já respondeu na sua intervenção, que é o que acha das denúncias anónimas. Uma terceira muito interessante, que chegou de um presente neste debate, se acha que as denúncias diárias contribuem para o combate à corrupção ou banalizam a corrupção. Bom, depois tem uma muito interessante, seguramente, gostaria de ouvir a sua opinião, que é o que acha sobre o Rui Pinto. Bom, e penso que isto já chega, há aqui mais 4 ou 5 questões, eu peço desculpa a quem as colocou, mas não há de facto tempo. Respeitei
ordem de chegada e deixava ao professor Eduardo Vítor a possibilidade de responder a todas estas matérias e dizer o que mais lhe ocorra sobre este assunto. Muito bem, perguntas interessantes, algumas das quais agora estão-me a ouvir, tentei abordar, mesmo que de uma forma indireta. A primeira pergunta, eu não tenho dúvidas em dizer sim, haverá potencial de corrupção com os novos fundos? Claro, como haverá potencial de corrupção com o novo Orçamento de Estado e haverá potencial de corrupção com a mesada de não sei o quê. Sempre que há um pacote financeiro novo, o potencial de corrupção existe, porque o potencial de corrupção não está no pacote financeiro, está no modelo de organização do Estado. E, portanto, eu também podia dizer de outra maneira, mesmo que não haja fundos comunitários, continuará a haver na mesma atitudes corruptas. Os fundos comunitários, e para mais em tanto volume, porque estamos a falar de fundos comunitários quadro e estamos a falar de fundos comunitários PRR, a dita bazuca, claro que sim, quer dizer, aqui sim parece-me que se aplica o ditado lá da ocasião faz o ladrão, portanto, admito que sim, não tenho dúvidas em dizer que sim, mas para mim isso é irrelevante, porque para mim o que me interessa saber é se nós estamos a fazer tudo para que com fundos comunitários ou sem fundos comunitários tenhamos um modelo de organização do Estado que impeça até o limite do que é possível impedir a corrupção e a seguir, perante a corrupção, que atue rapidamente. Isso é que me interessa. Se são fundos comunitários ou se são fundos nacionais, para mim é irrelevante. Agora, acho que tem havido, apesar de tudo, que se saiba, nos fundos comunitários tem havido uma muito contida situação. Uma coisa é discordarmos dos fundos comunitários e da forma como eles são aplicados. Outra coisa é associá-los à corrupção. E eu julgo que, desse ponto de vista, até é uma área que tem estado relativamente salvaguardada e até diria que não deve haver, e eu sei disso por experiência própria, área tão escrutinada na área metropolitana ou nos municípios, tão escrutinada sobre a utilização dos fundos como os próprios fundos comunitários. Vou dizer uma outra coisa, é que acho que não se resolve o medo da corrupção com os novos fundos comunitários, esmagando ainda mais a lei, apertando ainda mais a lei. Resolve-se, do meu ponto de vista, o problema mudando o Código da Contratação Pública e reforçando a fiscalização. Mudando o Código na simplificação e reforçando a fiscalização. Bom, há duas perguntas que parece-me que são as mesmas, ou parcialmente, que têm que ver com as denúncias anónimas e a banalização ou não dos... Eu não tenho nada contra denúncias anónimas, eu acho que até ficaria mal para o meu currículo dizer que já não fui vítima delas, claro que sim. A dúvida que eu tenho é se faz sentido que haja uma prerrogativa segundo a qual uma denúncia anónima se transforma imediatamente num processo de averiguações, quando é um papel com meia dúzia de páginas, uma denúncia anónima que leva umas faturas, que leva uns pagamentos, que leva mais não sei o que, e uma... estamos de acordo. Isso não é denúncia anónima, isso no fundo é a proteção de quem denuncia, o que me levou há bocadinho a falar da delação premiada. Porque se nós entrarmos neste ciclo, vamos mesmo ter que discutir a delação premiada. E se calhar vamos ter que discutir a inversão do ónus da prova também, já agora, que são aparentes dogmas do direito e que neste contexto vale a pena discutir. Eu não sei falar de Rui Pinto, quer dizer, francamente, o Rui Pinto e as questões anteriores vão dar ao mesmo. O que querem que eu diga do Rui Pinto? Descobriu coisas importantíssimas, excelente. Eu não sou daqueles que acha. Agora, venha ao caso das denúncias anónimas. Este é um exemplo de que faz sentido, perante uma denúncia com cabeça, tronco e membros, investigar. Mas então vamos a perguntar se a delação premiada não tem que estar em cima da mesa no nosso debate jurídico. Acho que a questão do Rui Pinto se vai resolver e se resolveria melhor se nós falássemos menos do Rui Pinto e do protagonismo do Rui Pinto e mais daquilo que o Rui Pinto denunciou. E se viéssemos a ter um dia destes resultados sobre alguma coisa do que o Rui Pinto denunciou. O risco que corremos é que se banalize este debate em torno do Rui Pinto, que neste caso concreto julgo que já devia ter desaparecido um bocadinho do debate, e começarmos a debater os assuntos que o Rui Pinto
pôs em cima da mesa. E se eles são juridicamente válidos, depois prosseguir em frente. Agora, eu acho que há outras formas também que é preciso notar, é aí que eu tenho dúvidas sobre as denúncias anónimas unanimemente consideradas como processos. Nós não podemos cingir a nossa investigação judicial às denúncias anónimas. Nós temos que ter uma equipa, um conjunto de equipas, que ignore denúncias anónimas, outras equipas tratarão das denúncias anónimas, mas equipas que leiam jornais, que vão ao terreno, que conheçam coisas, que façam umas perguntas e que investiguem verdadeiramente. Agora, fazer a investigação a partir de coisas anunciadas, sabe-se lá como, normalmente vinganças, que são meras vinganças pessoais, historietas que não lembram ao diabo e que demoram meio ano, um ano a serem investigados, mobilizam não sei quantas pessoas para analisar papéis, para chegar ao fim e dizer que é falso. Eu julgo que estamos a destruir a imagem da política e estamos a destruir a justiça, porque com isso a justiça depois diz que não tem meios para andar a investigar o que devia verdadeiramente investigar, e os colarinhos brancos que para aí andam a viver à grande, porque felizmente ou infelizmente para eles não tem ninguém que lhes faça uma denúncia anónima porque não estão na política. Esse é o ponto. Mais questões, se quiserem? Muito obrigado, muito obrigado. Uma última questão iria ser colocada pelo nosso reitor, depois pedia-lhe que respondesse e depois pedia ao nosso reitor que fizesse a sua questão online também. Eu não sei se com este... Perfeito, eu estou a ouvir, garantidamente. As outras pessoas não sei se estão. Não. Está-me a ouvir aí? Agora estou. Bem, eu tenho uma questão, mas preciso de gastar um minuto a fazer um comentário de enquadramento. Em primeiro lugar, eu conheço já há uns bons anos, hoje em dia já posso dizer que conheço há uns bons anos, o professor Eduardo Vitor Rodrigues, e quero lhe dizer, primeiro, que há muito que aprecio bastante a sua postura e a sua forma de estar na política, independentemente de mais ideologia ou menos ideologia. Em segundo lugar, dizer que, tendo eu tido responsabilidades significativas de gestão de muitos milhões de euros no sistema público, corroboro totalmente, considero a sua apreciação e a sua análise totalmente lúcida relativamente ao tipo de problemas que existem na gestão das coisas públicas. Portanto, é claríssimo para mim, eu tenho uma sintonia total com tudo aquilo que disse, das contratações públicas, toda a sua análise. Bom, a questão que lhe coloco tem a ver com o seguinte, como é que nós, e também aflorou esse assunto, o problema jurídico, não é, que é onde eu quero chegar. Como é que nós resolvemos esse problema? Permita-me esta metáfora, eu tenho uma grande paixão de ligar as coisas ao nosso comportamento na estrada, não é? E costumo dizer que a palavra muitos tem sido altamente adulterada, há muitos corruptos, muitos, ora bem, muitos é uma palavra que não significa de forma nenhuma a maioria. Significa que eventualmente o número de pessoas envolvidas, para o bem e para o mal, fazem alguma diferença. Costumo dizer que em limite na autoestrada uma pessoa em contramão é muitos, e é uma. Ora bem, isso eu acho que é o que se passa no sistema público, em que haverá muitos, entre aspas, que têm atos de corrupção, há muitíssimos, seríssimos, e que trabalham muito. O grande problema está no nosso quadro jurídico. Sendo interessante para um grupo profissional que ganha a sua vida dessa forma, mas, como também mencionou, mas realmente temos essa dificuldade de, em tempo útil, analisarmos, julgarmos e decidirmos, não eu, quer dizer, mas quem de direito, sobre os ditos problemas que existem. E enquanto isso não se resolver, enquanto o nosso quadro jurídico não for alterado, e se calhar é difícil de fazer, certamente vamos ter o anátema desta cultura de pensar que A, B e C são corruptos, portanto são todos corruptos. Portanto era esse comentário que eu gostava que mencionasse. Muito bem. Quer dizer, se me convidarem outra vez, essa questão dá para uma nova... Claro. Eu não consigo quantificar, e acho que ninguém
consegue quantificar qual é o número de corruptos e o peso da corrupção, embora ainda recentemente tenha saído um estudo muito interessante, ou que ainda esta semana ou semana passada, saiu um estudo muito interessante sobre o que retira a corrupção ao PIB de cada país, não é? O que subtrai ao PIB de cada país. Mas eu por acaso, tenho pouco interesse em saber se são muitos ou se são poucos. O meu interesse é saber se temos os instrumentos para lidar com eles. E o que tenho sentido é que quanto mais se fala de transparência e de corrupção, mais se cria a ideia de que há muito e menos instrumentos existem para o combater. E, portanto, eu dou alguns exemplos, e vou dar exemplos sempre que possam ter que ver comigo de alguma forma, que é para não parecer que estou a dizer eu sou maravilhoso e os outros todos são muito maus. Vou dar exemplos do meu trajeto. Eu já fui presidente de uma junta de freguesia. Eu não consigo compreender porque é que não há ninguém que crie uma equipa de investigação para pegar aí em 50 ou 60 cemitérios e ir analisar a forma como são geridos os cemitérios. Nos municípios eu ouço muita gente a falar da contratação pública e do modelo muito rígido que é preciso ter para não haver desvios, etc. Eu neste momento sou capaz de, com o atual modelo de contratação pública, explicar 5 ou 6 formas de abandalhar aquilo tudo. Vejo uma... Porquê? Porque é tão heterogéneo, tão intrincado, tão complicado, que quem quiser verdadeiramente roubar, rouba mais com este modelo de contratação pública do que com um modelo alternativo. E, portanto, a mim pouco me interessa saber se o tipo é corrupto, se não é corrupto, se temos muitos ou se temos poucos. Interessa-me saber, o sistema está preparado para afrontar a corrupção, seja ela a corrupção dos ricos ou a corrupção do pequenino? Ou o sistema está preparado para pôr na cadeia o tipo que rouba uma lata de sardinhas no supermercado e deixar cá fora o tipo que destruiu um banco inteiro? E porquê é que, de alguma forma, nós depois entrarmos neste debate populista? Olha, eu falo, contra mim falo. Ainda há uns meses atrás, havia um grande debate e profundo debate sobre se um Presidente de Câmara podia e devia fazer parte de um Conselho Superior de um clube de futebol, neste caso do Futebol Clube do Porto. Bem, eu, por acaso, faço parte e acho que, no meu caso, devia fazer mesmo parte. Mas mesmo que eu não quisesse fazer parte, eu sou obrigado a fazer parte. Porque deram ao Futebol Clube do Porto, no passado, 20 milhões de euros de erário público para construir um centro de estágio. Desse centro de estágio, 49% é detido pela Câmara e 51% detido pelo Futebol Clube do Porto. O Presidente da Câmara de Gaia, seja eu, seja o professor Paulo Moraes, é obrigatoriamente, por inerência, o Presidente da Assembleia Geral da Fundação Porto Gaia. E, portanto, eu estou lá, em primeiro lugar, porque alguém me legou 49% de um centro de estágio que eu nunca pedi e estou a representar um município no Futebol Clube do Porto. Pode-me perguntar, bem, e se não fosse nada disso, tu aceitavas na mesma? Se calhar aceitava. Porque eu também aqui acho que a melhor maneira de nos fiscalizarmos é sabermos uns aos outros onde estamos. Eu acho que é muito mais óbvio que agora me fiscalizem sobre todos os atos que tenho com o Futebol Clube do Porto, porque sabem que estou no Conselho Superior, independentemente de não perceberem que estou lá, porque em primeiro lugar há uma relação uma relação negocial entre o Porto e Vila Nova de Gaia, que me obriga a estar lá, por incrível que isto pareça. Não é exatamente o caso do Presidente Medina, ou o caso, mas neste caso é o que é, e é o que está nos estatutos. Mas eu acho, apesar de tudo, que sou mais controlado e mais verificado se as pessoas souberem que eu que vou à missa, e portanto, deixa-me ver se eu não sou coisa com os padres, que eu que vou ao futebol, e portanto, deixa-me ver se eu não sou coisa com os futebols, do que um modelo alternativo que eu vejo emergir, que é, por uma questão pública, mantemos cada um no seu sítio e encontramos-nos na cabo do restaurante e resolvemos lá os assuntos sem ninguém ver. Se for este modelo que os cidadãos querem, o que vamos ver a acontecer é gente com saias ou sem saias, com aventais ou sem aventais, a encontrarem-se todos numa cave e a decidirem às escuras, e numa cave porquê? Porque não tem rede de telemóvel, e a decidirem às escuras coisas que são essas corruptas, mas à luz do cidadão, aos olhos do cidadão. São todas maravilhosas porque não há concubinato nenhum. Eu sou do tempo em que se valorizava um Presidente de Câmara
quando ele era membro da coletividade A, presidente da Assembleia Geral do grupo do teatro, membro do grupo da paróquia, dos escuteiros, etc. Eu hoje, se fizer parte da Assembleia Geral de um clube de teatro, não lhe posso atribuir um subsídio, porque isso é peculato e perda de mandato. Se for este o modelo que querem construir, vão com certeza construí-lo, porque é muito fácil passar isto publicamente. Mas a corrupção vai se tornar muito mais invisível. E eu acho, apesar de tudo, que sou capaz de estar sentado num conselho superior de um sítio qualquer e ser impoluto nas minhas decisões. Com esta vantagem, olhe, por exemplo, no que diz respeito ao caso em concreto, no meu tempo, o Futebol Clube do Porto só tem razões de queixa de mim. Porque o Futebol Clube do Porto treinava à borla com água paga pelo município no estádio Jorge Sampaio. Hoje paga para lá treinar e jogar. E por isso, é possível estar lá e não ser promíscuo. E acho que é muito fácil não estar lá e participar na promiscuidade pelos instrumentos que nós temos de dissimulação das relações sociais. Somos um país pequeno demais para sabermos que em qualquer sítio onde vamos temos lá um primo qualquer. E mais dia, menos dia, nós vamos andar a fazer não verificações de etapas de contratação pública, mas vamos andar a controlar a árvore genealógica de cada um. Que é para ver se há algures lá na quarta ou quinta geração não há uma ramificação com a mulher da amante de coisa. E se depois nós quisermos, eu sou capaz de dar uns 20 exemplos de formas de aldrabilha. Olha, divórcios fictícios. Para separar património, portanto está resolvido o assunto e viver na mesma casa. Em uma inspeção, uma fiscalização, uma polícia judiciária atolada em denúncias anónimas da treta, não tem hipótese de fazer esta avaliação, a não ser que ela também dê uma denúncia anónima. Divórcios da treta, jogadas pecaminosas em momentos de muita reserva. Eu prefiro em detrimento a clareza, a transparência. Eu vou à bola, sei que toda a gente vai começar a perceber o que é que se dá na bola ou o que é que não se dá na bola. Eu não vou à bola para não parecer mal e depois resolvo os assuntos no gabinete ou no restaurante à porta fechada. É este o modelo? Eu sou a favor do modelo da transparência, mas transparência não é apenas ter papéis muito claros e transparentes. Transparência é também nós termos a nossa própria atitude afirmada publicamente de uma forma tão aberta que me leva claramente a não ter nenhum receio das relações estabelecidas, porque nós não somos seres ascéticos, nós somos seres relacionais. Convém é que essas relações não sejam promíscuas, que não deem origem à usurpação dos recursos públicos. Mas, sinceramente, eu tenho visto a usurpação de recursos públicos a ser feitas por pessoas que agora dizem que nem se conhecem, que nunca tiveram relações uns com os outros, porque de facto nunca tiveram. E eu, apesar de tudo, acho que é uma forma de fiscalização e de monitorização, nós sabermos onde é que cada um está, com o que é que se identifica e escrutiná-lo a partir daí. Hipocrisia e demagogia no debate da transparência só ajuda ao populismo. Muito obrigado, professor Eduardo Vítor Rodrigues, muito obrigado por estas respostas, muito obrigado pela sua intervenção, que foi assertiva, polémica. Tivemos aqui muitos comentários, quer no nosso chat, quer no Facebook, onde transmitimos este debate. Muito obrigado por cá ter vindo. Agradeço a todos terem-se mantido connosco, acho que não deram o tempo por perdido. Peço desculpa pela pequena falha que tivemos na internet, mas enfim, estes tempos modernos também nos trazem estas novas experiências. Convido todos, caso entendam, a juntarem-se a nós mais uma vez 2 a 15 dias. Continuamos o nosso ciclo, Os Caminhos da Ética. O nosso convidado será o ator António Capelo, que estará aqui connosco para debater, obviamente, os caminhos da ética. Cumprimentos a todos e a última palavra é naturalmente para o Eduardo Vítor Rodrigues. Muito obrigado por ter vindo à Portucalense, muito obrigado pelas ideias polémicas que nos trouxe e volte sempre, que está sempre em sua casa. Muito obrigado a todos e um bom almoço. Muito obrigado. Muito obrigado.